Estamos aqui do programa Semeando a Palavra de Deus. Louvado seja Deus. E programa esse que tem a finalidade de semear, então, a Palavra de Deus aos corações, como tem sido, até o dia de hoje. E assim será enquanto ele durar, Louvado seja Deus. Estamos aqui recebendo o nosso irmão Francisco, Paz de Jesus, irmão Francisco. Amém. Deus abençoe. O nosso irmão Francisco será o mensageiro aqui desta manhã. E já convidamos, aos irmãos e amigos a estar participando conosco, Louvado seja Deus, curtindo aí esta live, compartilhando, enviando para seus amigos, familiares, nos ajudando, a semear a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desde já nossa saudação aos nossos irmãos da cidade, do estado, do país e também do exterior. Louvado seja Deus. Nossos irmãos, já hoje, ontem, conversando com os irmãos ali de Moçambique, e a obra de Deus está caminhando, crescendo ali naquele lugar. Louvado seja Deus. Quero deixar aqui um salmo para o início dessa programação, que é o Salmo 133, louvado seja Deus, que diz assim: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Amado e eterno Deus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença, para iniciarmos, Senhor, a programação deste domingo. Meu Deus, confiados de que, assim como tem sido sempre, mais uma vez, o Senhor possa, meu Deus, nos enviar a Tua palavra pelo Teu Espírito Santo, falar aos corações, Senhor, alcançar as almas, meu Deus, por meio desta ferramenta que está sendo utilizada aqui nesta manhã. Meu Deus, abençoa os nossos irmãos e amigos que têm nos acompanhado e que o poder que está na Tua palavra possa agir no coração daqueles que de bom grado a recebê-la. Fica, Senhor, conosco e nos conduza em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Pedimos então mais uma vez, que você que nos acompanhe, abra o seu coração, louvado seja Deus, fique atento, à palavra de Deus. Ela é poderosa, para transformar a vida daquele que de bom grado a recebe, como tem feito na vida de muitos. Louvado seja Deus, na Escritura, exemplos, inúmeros exemplos nós temos. E também no nosso tempo, aqueles que dão crédito, que dão ouvido à palavra de Deus, têm a vida transformada, têm a vida abençoada, passa a viver então em novidade de vida, e tudo por dar crédito à voz de Deus, que fala conosco por intermédio da sua palavra, usando aqueles que estão aí para transmissão, para transmitir o recado de Deus. Então peço a você que fique atento, ouça o que o Senhor tem para falar ao seu coração nesta manhã. Desde já quero passar a palavra aqui ao irmão Francisco, que estará aí trazendo a mensagem, dando continuidade em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão. Eu agradeço pela rica oportunidade de estar aqui mais uma vez, na presença de todo mundo, de toda a igreja. Que Deus abençoe a todos. Aqui também mais uma oportunidade de estar aqui no programa Semeando a Palavra de Deus, Esse programa que tem se esbrandido no mundo inteiro. Nós sabemos que o mundo inteiro tem visto o programa sendo esbrangido, sendo semeado, a palavra, Mas que o Senhor cresça e nós diminuímos, para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos que a palavra está sendo semeada e que aqueles que aceitem a palavra de bom grado, no seu coração. E para aqueles que não aceitaram ainda, que possam vir aceitar essa palavra e venham viver essa palavra para ter uma nova vida em Cristo Jesus. Verdade. Foi para isso que Jesus nos chamou, foi para nós ir para todo mundo pregar o Evangelho, E nós estamos fazendo o que o Senhor Jesus tem nos pedido.
E até aqui o Senhor tem nos sustentado. Que Deus abençoe cada um também, abençoe os ouvintes que estão do outro lado aí também, que estão junto conosco. Compartilhem essa palavra em nome de Jesus, compartilha para os seus vizinhos, para todos aqueles, para que eles possam vir também se alimentar dessa palavra, que não é o irmão Francisco, não é o irmão Ailton, não é o irmão B, irmão C, que vai convencer o pecador do pecado, não. Quem vai convencer vai ser o Espírito Santo, é Ele que brilha, toda honra, toda glória seja dada para Ele. E até aqui o Senhor tem nos sustentado. Deus também abençoe os pastores também de cada um, da região também, de Sertãozinho, Ribeirão, e os demais, que não dá nem para se contar. Que Deus abençoe cada pastor, os diáconos, os evangelistas, abençoe cada um nesta manhã maravilhosa. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. E vamos embora em breve, irmãos, abrir a palavra, em nome de Jesus, no livro de Lucas, capítulo 18, livro de Lucas, capítulo 18, versículo 10. Louvado seja Deus. Lucas 18, capítulo 18, versículo 10, diz assim: Vede que não desprezai-vos algum destes pequeninos, porque eu vos digo que aos seus anjos nos céus, digo que é Mateus. Perdão, irmão Ailton. Mateus 18, 10. Irmãos, aqui o irmão Ailton avisou, para mim, e corrigindo, Mateus capítulo 18, versículo 10. Amém. Perdão aí, irmão, que às vezes a gente dá uma branquinha na cabeça. Amém. Mas é Mateus capítulo 18, versículo 10. Diz assim a palavra: Vede que não desprezais algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai, que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos aparece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas desgarrar, não irá pelo monte, deixando as 99 em busca daquela que se desgarrou? Ou se porventura achá-la, verdade vos digo, que é maior prazer tem por aquela que pelas 99, que não se desgarrou. Assim também, não é a vontade do vosso Pai, que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Assim também, não é a vontade do vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Amém. Louvado seja Deus. Aqui, irmão, nós podemos ver o que Jesus, a parábola da ovelha desgarrada. Aqui nós podemos ver essa parábola que Jesus fez para aquele povo, para que o povo entendesse. Aqui nós podemos compreender do que Jesus Ele quer de cada um de nós. Como diz a palavra, vede que não desprezais algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que nós podemos ver a graça e a misericórdia de Deus para com toda a humanidade. O seu amor sendo derramado para com o povo. E hoje, irmãos, não faz a diferença. Hoje nós podemos compreender, como diz a palavra no versículo 11, aqui, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Então não desprezeis. Jesus, ele
ele fala essa parábola a respeito de não desprezar, mas nós devemos sempre acolher aqueles que estão desprezíveis no mundo lá fora, os que estão precisando da palavra. Não desprezeis um desses pequenininhos, porque o amor de Deus é grande, irmão. Dá para nós perceber que o amor de Deus é grande. Jesus fez essa parábola da ovelha desgarrada. E quantas ovelhas desgarradas não estão no mundo? Aqueles que conhecem a palavra de Deus, tem os que não conhecem a palavra do Senhor, Salvador Jesus também. E quantas ovelhas não estão desgarradas? E essas ovelhas precisam de ouvir a voz do bom pastor. E é isso que o Senhor nos alerta. Para que nós vamos seguir em frente e anunciar o Evangelho. Mesmo para aquele que eu já conheço a palavra. Não precisa ouvir. Precisa, porque se conhecesse a verdade, tinha sido liberto. Não tinha voltado atrás. Não tinha voltado para o mundo. Não estava vivendo as migalhas do mundo. Mas nós precisamos, irmãos, é fazer o que Jesus disse. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Não aquela ovelha, Jesus diz, a ovelha desgarrada. Aquela ovelha que se desgarrou-se do pasto. A ovelha que se desgarrou-se do rebanho. Aquele que conheceu a palavra por algum tempo, mas desgarrou-se do meio do rebanho. Aquele também que não conheceu a palavra também é uma ovelha, faz parte também. Porque Jesus diz no livro de João, se a memória me falha, que tem umas ovelhas que não faz parte desse rebanho, que estão lá fora. Faz parte também. Você que está do outro lado aí, você que não aceitou Jesus ainda, você que não ouviu ainda, conheceu a verdade ainda, você tem esse privilégio hoje de ouvir a palavra de Deus. E é isso que Cristo quer de nós. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Essa perdição desde o início de Gênesis para cá, a perdição, o pecado que reinou sobre a terra, o pecado que tomou de conta da humanidade. Então Jesus, o próprio Deus, se encarregando e vindo e se oferecendo naquela cruz por nós que somos pecadores, por você que é pecador, por cada um de nós. Ele se encarregou-se de se entregar naquela cruz para hoje nós estamos aqui na sua presença. Então ele veio, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. O que se tinha perdido, tudo estava perdido. Tudo estava perdido. Mas o próprio Deus se encarregou-se de vir sobre essa terra e de derramar seu sangue pela humanidade inteira, para que todos venham sentir o prazer da graça, da misericórdia dele. Louvado seja Deus. E hoje você tem essa oportunidade. Hoje você tem essa oportunidade de ouvir a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aqui nós podemos ver, irmãos, o quão tamanho grande é o amor de Jesus Cristo pela humanidade. Porque de maneira alguma ele fala que eu vim para julgar, Não, ele fala que ele veio para salvar. E isso é muito maravilhoso de nós ver, de nós observar o tamanho e a grandeza das misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus. Você era uma ovelha que está desgarrada. Aquele que aceitou a palavra, aquele que batizou, aquele que estava em comunhão com Cristo, por algum tempo também desviou-se. Hoje talvez você esteja no mundo aí afora, aí, desgarrado, assim como uma ovelha. Porque eu tenho certeza que se nós tivermos 100 ovelhas, o homem tiver 100 ovelhas no curral, quem tem criação sabe, tiver suas criações no curral, e ele conta ali, por exemplo, 10 ovelhas, ou 10 galinhas, ou 10 porcos, não sei. Mas se ele conta 10 ali dentro do chiqueirinho ali, guardado ali, dentro daquele curralzinho ali guardado. E ele vai dormir à noite. E por algum tempo aquele animalzinho, aquele bichinho se escapa. E ele sai por o relento, pelo mundo, perdido. Aí amanhece o dia, ele chega, observa, conta e vê que está faltando uma. Ele tem prazer de chegar lá e contar o quantos animais tem. E vê que está faltando uma. Peraí, está faltando uma. Eu vou atrás dela. Aleluia, louvado seja Deus. Está faltando uma. Eu vou atrás dela. Aí ele sai pelo mundo. Sai olhando nos cantos, nos matos. Sai olhando se vai encontrar ela.
E ele sai caminhando, olhando com cuidado, e deixa aquelas 10 ou deixa as 99, como diz a palavra. Deixa as 99 e vai atrás daquela que se desgarrou. Porque aquelas 99 já estão seguras, elas já estão ganhas. Mas aquela que se desgarrou está correndo perigo. Está correndo perigo de vir um bicho arrebatá-la ela, ou de morrer, ou algo acontecer com ela. Mas aquelas 99 estão seguras, porque está com ele. E assim, irmãos, não faz diferente de um dia de hoje. O Senhor, Ele zela pelo seu povo. Ele zela pelas almas necessitadas. Então ele sai, esse homem sai atrás daquele animalzinho, aquele bichinho, e encontra ele. E chegando, encontrando ele se alegra porque achou. Mas de tanto ela andar sem ter cuidado, sem ter zelo, por causa que ela se desgarrou do pasto, sem o alimento certinho, sem os cuidados, ela estava fraca, estava machucada, estava surrada. E ele pega ela nos braços e traz de volta. Ele encontrou e traz ela de volta. De maneira alguma ele sacrifica ela. Ele traz ela para casa e zela e cuida das suas feridas. Coloca o remédio para curar os bichos, para curar as feridas. E ele zela de novo, coloca ela no curral lá junto com as 99 e ela começa a se alimentar e começa também a viver junto com os outros animais. E começa também a crescer junto. Assim somos nós, irmãos. Assim somos nós. Assim é o Senhor que cuida do seu povo, que cuida de suas ovelhas, que a qual somos nós. Assim é o Senhor, Ele sai à procura. E para isso Ele deixou a igreja para fazer a sua obra também. Sair à procura da ovelha que se desgarrou, sair à procura daqueles que estão lá fora, machucados pelo mundo e pelo pecado. Louvado seja Deus. E hoje Jesus convida a cada um de nós para que nós viemos fazer o mesmo que Ele fez. Nós podemos ver, irmãos, que aqui no livro de Mateus, capítulo 9, que eu gosto de abrir a Bíblia, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 9, Mateus, capítulo 10, versículo 42, diz assim: Mateus capítulo 10, versículo 42. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 10, versículo 42. Diz assim: qualquer que tiver dado só que seja um copo de água para um destes pequenininhos, em nome do discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Louvado seja Deus. Nós podemos ver também a ajuda, a necessidade da igreja para fazer aqui a obra do Senhor Jesus para aquele que está necessitado. Nós podemos testificar que nós teremos nosso galardão. Mas nós temos que fazer com amor, com carinho. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 42, o Senhor, Ele nos ensina para que nós podemos exercer a nossa fé com as nossas obras. Aqui no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 11, diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Nós podemos ver que no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 13, diz assim: louvado seja Deus. No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 12 e 13, diz assim: não necessita de médicos que sãos, mas sim os doentes.
Ide, porém, e aprendeis o que significa. Misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Ide e aprendeis o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Louvado seja Deus. E aqui nós podemos ver, irmãos, que aqui é uma passagem da onde houve a vocação de Mateus. Aqui nós podemos ver que ali ele estava ali, Jesus estava ali, Jesus estava ali se encontrando junto com eles ali, naquele momento, e aconteceu que, estando eles em casa, sentados na mesa, Jesus sentado ali, chegou muitos publicanos e pecadores, e assentaram-se junto na mesa com Jesus, seus discípulos. E os fariseus começaram murmurando. Os fariseus disseram aos discípulos: por que, como vosso mestre, com os publicanos e os pecadores? Por quê? Jesus estava sentado na mesa, e eles chegaram, se aproximaram e sentaram ali perto de Jesus. Aqui nós podemos ver que essa passagem aqui, que Jesus começa a dar um ensinamento para eles, a respeito da misericórdia, não para julgar, mas para ser misericordioso. Então aqui Jesus começa a dar um ensino, não necessita de médicos que estão, não necessita de médicos sãos, mas sim os doentes. Porque Jesus, ele é o Salvador. E aquele povo sentou-se junto com ele ali, precisava ouvir a palavra. Precisava também ser libertado também. Louvado seja Deus. E nós podemos ver, ide, porém, aprendeis que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Muitos sacrificam, muitos dão sacrifício, mas não tem a misericórdia. O que o Senhor ensinou, ser misericordioso, é chegar próximo do nosso próximo ali, que está necessitado, e falar do amor de Jesus. Não custa nada não chegar perto de um que está ali, ou de uma prostituta, ou de uma pessoa que esteja bebendo, ou fazendo algo, e você falar do amor de Jesus ali para aquela pessoa, para aquela alma que está sedenta. Ela também é uma filha de Deus, mas não é como nós que aceitamos Jesus e vivemos na presença do Senhor. Mas foi comprado também com sangue precioso também, e tem valor também para Jesus, para Cristo. Assim como eu ouvi a palavra de alguém dizer assim que Jesus te ama por algum tempo, eu também vivia no mundo também, e alguém chegou em mim e disse: Jesus te ama e Ele te quer. Eu ouvi e guardei a palavra e disse: sabe, será que Jesus me ama mesmo? Eu vou ouvir, para ver se Ele me ama mesmo, vou ver. E eu fui e vi que o Senhor, Ele tem um grande amor por mim. Eu digo: mas eu sou um pobre pecador, o que é que eu tenho para te oferecer? Mas o Senhor me abraçou, me acolheu e fez também como aquele pastor das 99. Eu era uma dessas ovelhas que estava desgarrada também. Louvado seja Deus. Assim como você também pode ser uma ovelha que esteja desgarrada. Não acabou ainda para você. Tem tempo ainda para você que o Senhor está te dando também. Eu também era uma ovelha desgarrada. O Senhor foi, nos usou um irmão e chegou até em mim. E eu fui também trazido também para o pasto também. Eu fui curado, minhas feridas. Aleluia. Arrebentado do mundo, do pecado, mago, como uma ovelha desgarrada mesmo, sofrida, que nada dava valor, não tinha valor para ninguém. Mas o Senhor, Ele me acolheu, sarou minhas feridas, curou. E hoje estou aqui para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus, na presença dEle. Que ai de mim se não fosse pela misericórdia do Senhor. Ai de ti se não fosse pela misericórdia do Senhor. Não estaria nem de pé aí. Mas a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são causas de sermos consumidos. Louvado seja Deus. Então Jesus começa a dar aqui
ao ensino para os fariseus a respeito que não necessita de médicos que estão sãos, mas os doentes. Então, se você está doente espiritualmente, procura o Senhor Jesus, procura o médico dos médicos, procura Ele, que Ele está pronto para te curar, para te sarar a tua ferida. Procura o Senhor Jesus o mais rápido possível, porque tu tem valor, homem de Deus, tu tem valor, mulher de Deus. Talvez o Senhor esteja pensando que é o fim, mas não é o fim, não, é o começo. Se você perseverar e buscar a presença do Senhor, para os que estão longe da presença de Deus, que você venha aceitar Jesus como teu único suficiente Salvador, venha buscar a sua face e a sua presença. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Porque Ele diz na sua palavra: aprendeis o que significa misericórdia eterna e não sacrifício. Porque eu não vim chamar o justo, mas o pecador e o arrependimento. E por isso que a palavra diz que é necessário nós nascer de novo. É necessário haver arrependimento. Aquele que vai de encontro com o Senhor, ele tem que ir com o coração quebrantado. Ele tem que ir com o coração entregue, para que ele possa também ter o gozo também do Espírito Santo, o gozo celestial também. Louvado seja Deus. E essa palavra, irmão, que nos diz, versículo 11, porque o Filho do Homem, aqui no livro de Mateus 18, versículo 11, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Nós podemos ver, irmãos, que Ele está conosco. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos tirar do principado, da potestade. No livro de Lucas, também nós podemos ver que tem uma passagem maravilhosa também. No livro de Lucas, capítulo 9, versículo 56. A palavra de Deus também é maravilhosa. No livro de Lucas, capítulo 9, versículo 56. A palavra do Senhor vai nos dizer também, irmão, porque Deus é fiel para conosco. E eu gosto de participar, de falar do amor de Jesus. Eu gosto de falar também, eu gosto de folhear também um pouco a Bíblia, para que as pessoas venham e vejam. Lucas, capítulo 9, versículo. Louvado seja Deus. No livro de Lucas, capítulo 9, versículo 56. Diz assim: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Louvado seja Deus. Aqui também nós podemos ver também uma passagem que se encontra no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 51. Essa passagem também dos samaritanos que não receberam Jesus na sua terra. O propósito do Senhor Jesus foi sempre levar a palavra, a mensagem, para que eles ouvem a palavra, para que eles creiam e venham ser salvos. Aqui nós podemos ver que eles não recebem. Eles não recebem. Jesus manda aos demais ir de Jerusalém, mas os demais, Jesus, ele dá uma ordem para que eles vão. Aconteceu que, completando os dias para a sua Assunção, manifestou a firme o propósito de ir a Jerusalém, Jesus, e mandou os mensageiros diante de si. Indo eles, entraram na aldeia de samaritanos para ali preparar a pousada. Mas eles não receberam por quê? Mas eles não receberam porque o seu aspecto era de quem ia para Jerusalém.
E eles não receberam. Aqui nós podemos ver nessa passagem que eles não receberam, mas o que aconteceu? E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disse: Senhor, quer que digamos que desça fogo do céu e consuma, como Elias também fez? Mas não foi para isso que Jesus quis ensinar, falou para eles. Eles falaram isso para Jesus, mas Jesus disse para eles: voltando, porém, e repreendeu e disse: vós não sabeis de que espíritos sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Se nós for ver com a nossa carne, ou mesmo com o nosso, se ser espíritos mesmo, ser o Espírito Santo mesmo dentro de nós, com nossos olhos espiritual, se for pela nossa carne, assim como aqueles homens estavam vendo da carne, não era espiritualmente, eles queriam devorar aquela aldeia, eles queriam destruir aquele povo. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, Ele olhou e disse para eles: vós não sabeis que Espírito sois vós? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então o Senhor, todo momento, Ele está dando oportunidade para o seu povo. Aqui nós podemos ver e compreender a grande misericórdia de Deus para com o povo, para com o pecador. Louvado seja Deus, irmãos. E você tem valor. Ele não veio para te destruir, Ele não veio para te julgar, Ele não veio, não. É tempo da misericórdia, o tempo da graça. Se chama o dia de hoje. Mas vai chegar um dia que nós não vamos ter essa oportunidade. Vai chegar um dia que a igreja não vai ter essa oportunidade de sair levando a mensagem, de estar falando aqui do amor de Jesus. Vai ter um dia também que você também vai sentir sede também de ouvir a palavra e não vai encontrar. Por isso, não deixe que o dia de amanhã venha te enganar, viu? O dia venha te fazer com que você desista. Mas saiba que tem um Deus misericordioso, um Deus poderoso, que Ele está contigo a todo momento. E que Ele quer você perto dEle. E que você tem valor para Ele. E nós podemos compreender que Jesus, Ele é o nosso Salvador, o nosso bom pastor. Ele zela por nós, irmãos. Louvado seja Deus. Você que creu, você que batizou, que se afastou por algum tempo da presença de Deus, volte o mais rápido possível para a presença do nosso Senhor, Salvador Jesus. Você que é uma dessas ovelhas que está desgarrada, você que é um também dessas ovelhas também que não conheceu também a verdade ainda, volte. Venha ouvir a palavra de Deus. Busca o Senhor. Aqui nós podemos ver que no mesmo versículo, mesmo capítulo de Lucas, capítulo 19, versículo 10, a palavra do Senhor diz para nós, diz assim, Lucas 19, 10, diz assim: louvado seja Deus. Pode abrir sua Bíblia também, acompanhe, 19, versículo 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se tinha perdido. Aqui nós podemos ver também uma passagem também do publicano, Zequeu. Nós podemos ver também, quem era Zequeu? Você sabe muito bem quem era Zequeu. Você sabe dessa passagem também. E Zequeu também era também um homem também, tendo Jesus entrado em Jericó também, ia passando. Ia passando também, e eis que havia ali um homem também chamado Zequeu. E este era um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão também. Pois era pequena estatura. E correndo diante, subiu, louvado seja Deus, subiu a um sicômoro, muro, para ver, porque havia passado por ali.
o que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zequeu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Louvado seja Deus. E apressado se desceu e recebeu alegremente. Zequeu recebeu Jesus alegremente. E vendo todos murmuravam. Olha que o povo viu e começou a murmurar, dizendo: entrando para se hospedar de um homem pecador, levantando-se Zequeu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, alguma restituo quatro triplo cabo. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então você é filho de Abraão, filho da fé. Talvez você tenha uma fé em algum que você segue aí, alguma religião. Você tem essa fé. Você é filho de Abraão também. Mas para isso Jesus manifestou o seu poder e seu Espírito. Para que você veja que ele está com os braços abertos também. Então Zequeu reconheceu também que ele, toda a sua riqueza e tudo aquilo que ele tinha, não era o necessário, não era o básico para ele. Mas ele precisava conhecer quem era Jesus. Assim também você precisa conhecer quem é Jesus também. Faça como Zequeu, desce depressa também. E convida Jesus para a sua casa. Convida ele para entrar no seu lar. Convide ele para entrar no seu coração, louvado seja Deus. Mas faça como Zequeu. Porque Jesus, quando Zequeu reconheceu, Jesus reconheceu que Zequeu também estava divinamente crendo. Ele disse: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que você tinha perdido. Estava perdido. Estava com uma ovelha também perdida. Assim como você também, do outro lado, também, esteja também como Zequeu, esteja também como uma ovelha perdido também. Louvado seja Deus. Por isso, irmãos, crê na presença do Senhor Jesus, crê no Evangelho, porque Ele está preparado, Jesus está preparado para perdoar os seus pecados, para te salvar, para te tirar dessa calamidade, deste pecado, deste mundo entregue aí que você está vivendo. Para os que não creram, para os que estão vivendo, e para aqueles que creram, mas por algum tempo se afastou também da presença de Deus. Volte, louvado seja Deus, volte o mais rápido possível ao bom pastor, o bispo das ovelhas, das nossas almas. No livro de João, capítulo 3, versículo 17, vamos aqui também ver, a hora está se passando, capítulo 3, versículo 17, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui no versículo 15, nós podemos ver, também no 16, nós podemos ver que a palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que fosse salvo. Louvado seja Deus. Então a misericórdia do Senhor é expandida, irmão, sobre toda a humanidade. Ele veio para salvar. Ele veio não para julgar, mas para salvar. Mas vai vir um tempo, irmão, que a primeira vez que ele veio como um advogado, mas dessa vez ele vai vir como juiz, para julgar toda a nação, para julgar todos. Então, irmão, aproveita, você que está do outro lado, ouvinte, aproveita essa palavra, arrependem dos seus pecados, e busque a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus, porque Ele não quer te condenar, Ele quer te salvar. O propósito do Senhor, o propósito da igreja que somos nós, é de anunciar o Evangelho, o arrependimento, para que venha crer na palavra do Senhor e venha aceitar Ele como seu suficiente Salvador, para fazer parte também do nosso pasto, a qual nós se encontra hoje, este pasto maravilhoso, que é o Senhor tem nos colocado. Vem fazer parte conosco da sua maravilhosa graça.
Vinha fazer parte deste povo especial, zeloso de boas obras? Ou você quer vir fazer parte, ou você quer ficar da forma que você quer? Tem duas escolhas. Escolha desses dois caminhos. A salvação ou a condenação eterna. Jesus, o propósito de Jesus e o propósito de nós, de uma igreja, não é te condenar nem te julgar, não. Porque nós não temos essa autoridade, mas Jesus tem essa autoridade. Mas ele disse, eu não vim ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo venha a ser salvo. Mas agora, se você tem a oportunidade e você não quer essa oportunidade, você tem essa oportunidade na sua mão, mas você não quer receber o Senhor Jesus como teu único suficiente Salvador, e não quer aproveitar essa oportunidade, com certeza, no dia do julgamento, irá condenação sim. Haverá condenação sim. Porque teve a oportunidade de ouvir a palavra, de praticar, de viver, mas não quis. Abriu mão para servir o pecado, para servir ao mundo. Era uma ovelha e tinha valor. Mas naquele grande dia não será mais uma ovelha, porque naquele grande dia ele vai julgar a humanidade inteira, o mundo inteiro. Todo joelho se dobrará perante a presença do nosso Senhor, Salvador Jesus. Toda língua confessará que Ele é o Senhor. Seja a raça que for, branco, preto, pode ser qual for a religião. Pode ser qual for a religião. Todo joelho se dobrará perante a presença do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, e confessará que Ele é o Senhor. Aí é melhor confessar agora do que confessar naquele grande dia. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui Deus é maravilhoso para com o seu povo. E nós podemos ver, irmãos, que o Senhor, todo momento, Ele está nos convidando. E nós que somos a igreja, irmão, nós estamos preparados para anunciar o Evangelho. Nós não podemos ficar dentro de casa parado, não. Eu estava conversando aqui com o meu querido amado irmão Ailton, agora pela manhã, a respeito de que eu ia passando no lugar, e eu encontrei dois jovens e comecei a falar com eles. Eu não sabia que esses dois jovens eram afastados. E eu comecei a falar com eles do amor de Cristo, e eles começaram a como se diz, eles começaram a desabafar. E foi aonde eles falaram que era afastado, que estava afastado. Um começou a se vangloriar, falou do que estava fazendo, falou do que tinha feito, que estava fazendo, e conheceu a palavra, que foi preso e foi solto. Ele começou a se vangloriar, mas aí eu comecei a trazer a mensagem, a palavra de Deus. A palavra entrou no coração dele, eles começaram a cair em si. Assim como o filho pródigo também. Assim também tem várias passagens, irmão, porque se eu for falar aqui, nós não vai dar tempo. Mas tem várias passagens na Bíblia. A passagem do filho pródigo, a passagem daquela mulher que ia ser pedejada. Jesus teve misericórdia, o filho pródigo. Tem todas as passagens que nós podemos ver, que nem eu já falei, citei algumas aqui hoje. Que a misericórdia de Deus é grande, e o amor de Cristo é grande por mim e por você que está do outro lado. De maneira alguma, ele diz que aqueles que vêm após mim, aqueles que vêm a mim, de maneira alguma eu serei fora. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 10, versículo 6, irmão, nós podemos ver aqui, louvado seja Deus. Mateus 10, versículo 6, diz assim também a palavra. Louvado seja Deus. Olha, como Deus é maravilhoso. Mas, Mateus capítulo 10, versículo 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Louvado seja Deus. Olha o que o Senhor manda nós fazer. Olha o que o Senhor disse para a missão daqueles 12 apóstolos. E olha o que o Senhor disse para a sua amada igreja hoje. Para que nós levamos a mensagem do Evangelho. Para que nós pregamos a mensagem. Tempo e fora de tempo. Aonde nós for, nós temos que levar esta mensagem maravilhosa. Para que todos venham ouvir a palavra. Para que todos tenham este gozo. Porque o reino de Deus não é só para nós. Mas é também para aqueles que estão também perdidos também. Para aqueles que estão lá fora também necessitados. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, eu deixo a palavra. Abri aqui, que meus irmãos viram. A palavra que foi aberta nesta manhã. Né? No livro de Mateus,
capítulo 18, versículo 10 em diante. Aqui foi quando eu abri a palavra, que o Senhor tocou no meu coração. E aqui eu deixo também no livro de Mateus, capítulo 10, versículos 6 e 7. Mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, indo e pregais e dizei, é chegado o reino dos céus. Eu agradeço pela rica oportunidade, que Deus abençoe a todos, que todos tenham um ótimo dia na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. E até aqui o Senhor tem nos sustentado. Aproveite essa palavra, irmãos, medite nessa palavra. É tempo de refrigério, é tempo de buscar a presença do nosso Senhor Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque Jesus está voltando. Brevemente ele virá buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Então não seja mais uma ovelha desgarrada lá fora, não. Venha de encontro com o pastor, que ele está pronto para sarar as tuas feridas e para te perdoar teus pecados, que você tem um grande valor para Jesus e para nós também. Em nome de Jesus eu agradeço pela rica oportunidade ao meu querido amado irmão Ailton. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando nosso irmão Francisco. Quando acabamos de ouvir a mensagem da palavra de Deus, mensagem gloriosa, mensagem de salvação. Louvado seja Deus. Pois, como temos ouvido nesta manhã, né, o Senhor ele tem se colocado no papel desse pastor, né, louvado seja Deus, da parábola aqui da leitura inicial feita por nosso irmão Francisco. E estando ele, né, na posição de pastor, ele diz assim que esse pastor ele sai pelos montes, né, à procura dessa ovelha que se desgarrou. A gente sabe que, num olhar assim mais amplo, a gente, como temos ouvido nesta manhã, todo ser humano, né, louvado seja Deus, também pode ser colocado no papel dessa ovelha. Porque éramos todos ovelhas do Senhor no seu aprisco lá no Éden, né? Ali no nosso pai Adão, mas por conta do pecado, todos se desgarraram. E desde então, né, esse bom pastor que se manifestou com seu amor glorioso desde o princípio, tem convidado as ovelhas a retornar para o seu aprisco, por intermédio de crer no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. E num sentido mais fechado, né, a gente entende também, né, essa parábola falando com os irmãos, irmãs, que deixaram a casa do Senhor, que se desviaram por algum motivo pelo caminho, e hoje se encontram desgarrados, assim como essa ovelha que se desgarrou das 99. Mas você ouviu nesta manhã que o bom pastor, né, que aqui mais uma vez digo, o Senhor se coloca nessa posição, ele está à procura de você que tem se desgarrado, que tem se deixado levar por alguma atração durante o caminho e se perdeu, mas continua sendo ovelha, né? E que hoje às vezes não admite publicamente, mas sofre por estar distante do aprisco, da presença do bom pastor. Volte enquanto é tempo, né? Louvado seja Deus, que esse pastor que está à sua procura, né? O texto aqui que nós ouvimos na mensagem fala, né, que haverá mais alegria por essa ovelha que se perdeu do que pelas 99 que permaneceram ali no aprisco. Não que o amor seja diferente, é porque elas estão em segurança, né? E aquela que se perdeu, né, o pastor sentiu a falta dela no seu coração. E se você está fora do caminho, está afastado da presença do Senhor Jesus, receba essa palavra de bom grado e volte enquanto é tempo. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Agradecemos os irmãos que estiveram conosco, né? Aqui no nosso retorno a gente consegue ver alguns, né? Mas aqueles que estiveram conosco nessa programação, que Deus abençoe e retribua. Louvado seja Deus. A todos os amados irmãos que estiveram conosco aqui,
compartilhando, comentando, enviando aqui a sua saudação, né? E eu quero mencionar só aqui o nosso irmão Adalberto, que está em viagem, né? Até o Piauí, né? Que Deus guarde o irmão Adalberto, né? Louvado seja Deus nessa viagem, na ida, na volta, mas está sempre aí ligado conosco, né? Também participando, louvado seja Deus. E deixo aqui este convite para você. No dia de hoje, permitindo Deus, às 19 horas, haverá um culto aqui de adoração e louvor a Deus. Aqui em Cruz das Poças, fica na rua Giacomo Paris, em Pelicione, número 95, aqui no Ouro Verde. Né? Você que ouviu, você que é uma ovelha dessa, não é? Que está desgarrada, ouça aqui, não o irmão Francisco ou o irmão Ayrton, a voz do bom pastor falando com você, gritando o seu nome, te chamando. Né? Venha hoje adorar esse bom pastor, sentir a presença dele juntamente conosco aqui a partir das 19 horas, aqui na rua Giacomo Paris de Pelicione, número 95, no Ouro Verde. E, como de costume, né, em Sertãozinho, na Expedicionário Leles, número 2428, ali no bairro Alvorada também, né, mas com meia hora de antecedência, né, às 18h30 começa o culto ali em Sertãozinho, no Alvorada, né, na Expedicionário Leles, número 2428, no Alvorada. Louvado seja Deus. E não podemos deixar de mencionar também, né, o último final de semana que tivemos ali na cidade de Bitinga, no sábado e domingo. Eu confesso que, né, toda vez que a gente vai, se reúne ali, né, na cidade de Bitinga, onde a gente revê irmãos de todo o Brasil e fora, a gente sente aquela comunhão gostosa, aquela coisa maravilhosa, né? Então, já vai se preparando aí, você que nunca foi, você que tem desejo de ir, no próximo encontro agora, né? No retiro espiritual, né? É sempre uma bênção, né? E foi muito bom estar ali, ouvindo a palavra de Deus. O Senhor falou conosco poderosamente na palavra, nos testemunhos, né? Através de um irmão, e também na profecia, o Senhor usando seus vasos, exortando a igreja, exortando os obreiros. E eu só posso dizer que foi uma grande bênção na nossa vida. Louvado seja Deus, como sempre tem sido, onde o povo de Deus se reúne. Louvado seja Deus. E também enviamos aqui a nossa saudação aos nossos irmãos ali da África, mais precisamente em Moçambique. Louvado seja Deus, ao pastor Pedro, também o pastor Alfredo e também o pastor Jorge. Né? O pastor Alfredo hoje está em missão lá, a uma outra região, onde um grupo de pessoas que querem conhecer o Evangelho, né? E ele viajou até ali para evangelizar essas pessoas. Nós fornecemos informações para que ele pudesse aprofundar mais, né, na Escritura, na palavra, e está falando do amor de Deus às pessoas ali daquele lugar. Pedimos a oração, a colaboração dos amados em prol desta obra ali em Moçambique. Louvado seja Deus. Agradeço também os meus amigos de trabalho, ali da usina Bazan também, que sempre acompanham aqui a programação. Às vezes alguns comentam, né, que tem visto o trabalho que a gente faz aqui, e que você também possa guardar aí a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E com certeza, como ela é poderosa, ela vai transformar a sua vida. Mas guarde a palavra de Deus que falou conosco nesta manhã. E que você que se encontra, né, desviado num caminho que vai te levar para a destruição, é hora de arrepender. É hora de se arrepender. E quando nos arrependemos, o caminho que nós estávamos seguindo e que nos arrependemos, ele perde o sentido para nós. É como se você estiver indo numa direção errada e alguém vem, te informa, fala, esse não é o caminho. Aí você se arrepende de ter caminhado um pouco por ali. Mas se o arrependimento é verdadeiro, você volta e procura qual é o caminho certo. Não é?
Agora, se você ouvir que ali não é o caminho certo e se arrepender ali, mas aquele arrependimento é só para mostrar para aquela pessoa que te informou, que você ficou ali consternado, mas permanece naquele caminho que não é o caminho certo, não houve arrependimento. Por isso que sempre a mensagem foi essa. Jesus começou a ensinar, dizendo: arrependei-vos. Nós ouvimos aqui nessa manhã. Porque é chegado o reino dos céus. Né? Os discípulos, pregando o evangelho por ordem do Senhor Jesus, a mensagem era: arrependei-vos. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, lá em Atos 2, a mensagem era: arrependei-vos. E não mudou a mensagem, é a mesma. Arrependei-vos. E convertei-vos. Para que sejam apagados os vossos pecados. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Que Deus abençoe o seu coração. Tenha um ótimo domingo na presença do Senhor Jesus. Nós vamos orar agradecendo. Ore aí também. Seja grato a Deus pelo alimento, pela saúde, pelo dia, pela vida. Porque tendo você vida, você tem a oportunidade de dizer ao pastor: eis-me aqui, pastor. Bom pastor, eu sou uma dessas ovelhas. E ele vai te pegar, vai sarar suas feridas, te colocar no ombro com todo o amor e te levar de volta ao aprisco das ovelhas. Amado e eterno Deus, nós te agradecemos por esta riquíssima oportunidade que o Senhor preparou de estarmos aqui na tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor, que tem nos acompanhado, que tem participado, que tem estado conosco, Senhor. Continua com as tuas mãos estendidas, dê um dia de paz, um dia abençoado para cada um dos teus servos e das tuas servas. Salva, Senhor, as almas, por intermédio desta mensagem que ouvimos nesta manhã. Porque o Senhor é o bom pastor e tem dado, Senhor, a própria vida por cada ovelha. Por isso, Senhor, nós te louvamos, te adoramos, bendizemos o teu santo e glorioso nome. Fica, Senhor, conosco e nos guarde desde agora, Senhor, e para sempre. Amém. Que Deus abençoe. Agradecemos aqui o apoio do nosso irmão Zé Roberto, que também está aqui nos bastidores. O nosso irmão Silvio não pôde estar presente, teve um probleminha no seu automóvel. Que Deus também dê graça ao irmão Silvio aí, né? Mas logo mais à noite, permitindo Deus, estaremos todos juntos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.